Fala galera do sofá, hoje a gente está aqui para dar sequência na série de vídeos que a gente tem feito sobre a minha palestra do Mindset do Vale do Silício. E como o tema são 5 novos pilares para construir um negócio de sucesso, a gente já falou do porquê eles serem importantes. O primeiro pilar, que é propósito, o segundo pilar, que é cultura, o terceiro, um ambiente diverso e quarto, colaboração. Hoje, o assunto é o quinto pilar. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixa também os comentários com a opinião de vocês. Vamos nessa? O quinto e último pilar é a experiência. Hoje a gente tem uma geração de consumidores exercendo seu poder de compra na sociedade de uma forma que a gente nunca havia visto. Até então, os clientes nunca haviam sido envolvidos no processo de desenvolvimento de um produto. Como é que funcionava antes? As empresas tinham uma área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e lá eles entendiam o que a maioria dos clientes queriam e colocava mercado. Hoje não é mais assim. Hoje existe um termo chamado MVP, Minimal Viable Product. Produto minimamente viável. Esse termo vem para mudar e desmistificar essa relação empresa-cliente. O conceito do MVP é você fazer o produto minimamente viável. Qual é o mínimo possível para ele rodar? O mínimo possível é isso, isso, isso. Então é esse produto que você vai fazer. Qualquer coisa adicional é o teu cliente que vai dizer o que ele quer. Não somos nós que vamos dizer o que o cliente quer. Já nasce morta a startup que acredita que sabe mais o que o cliente quer do que ele mesmo. Então, o que é importante? Cria um grupo, chame esse cliente, traz ele para o desenvolvimento, ele vai te dizer se ele quer essa funcionalidade, essa outra ou aquela. Ele sabe o que ele quer, não somos nós que sabemos o que ele quer. Nunca foi tão barato você poder testar e, principalmente, nunca foi tão barato fazer isso em escala global. Isso é fazer com o cliente e não para o cliente. Não esqueçam, fazer com e não para o seu cliente. Para isso, é muito importante ter empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do teu cliente e entender por que ele comprou, por que ele não comprou, por que ele comprou do concorrente, o que ele quer, o que é importante para ele. Só que da visão não da empresa, da visão do cliente. E aí eu trago um caso muito legal. Como vocês sabem, eu moro no Vale do Silício e lá eu não faço mais supermercado. Eu uso um sistema da Amazon que chama Amazon Fresh, que é basicamente que nem o Pão de Açúcar online aqui. Como é que funciona a Amazon Fresh? Eu peço online, seleciono lá os produtos que eu quero e aí eles vão e entregam na minha casa. E quando eu falo eles entregam na minha casa, é literalmente na minha casa, porque eu moro no 33º andar e eles sobem 33 andares e deixam os produtos na porta da minha casa. Bom, como é que foi a minha primeira experiência? Pedi, eles entregaram na minha casa, veio essa sacola linda, que é uma sacola retornável, eco-friendly, tudo de bom, sensacional. Os produtos que vêm dentro não vinham machucados, não vinham estourados, era perfeito. Porém, como ela é retornável, em algum momento eu preciso devolver essa sacola. Como é que era o fluxo? Eu pedia, a UPS trazia para minha casa. Quando era para devolver, eu deixava na recepção e o UPS deveria pegar de volta. UPS é o Correios dos Estados Unidos, que é quem é o parceiro logístico da Amazon. Ok, a UPS deveria pegar a sacola de volta, mas ela não pegava. E começou a acontecer o quê? Imagina, eu tô no 33º andar, significa que tem vários outros apartamentos que fazem a mesma coisa do que eu e, consequentemente, começou a lotar a recepção. Como começou a lotar a recepção falou o seguinte, não quero mais. Então, como gerou um problema para o consumidor. O que a Amazon brilhantemente fez? Pensou no consumidor, teve a empatia, se colocou no lugar dele e mudou. Tudo que era congelado e refrigerado vinha nessa sacola retornável. E tudo que era temperatura ambiente vinha nessa sacola reciclável. Poxa, bacana, perfeito. A Amazon entendeu o meu problema, mas ainda existia o problema da outra metade. Mais uma vez, brilhantemente, a Amazon foi e pensou no cliente, se colocou no lugar dele e fez o quê? Colocou tudo em sacolas recicláveis. Muito bom, bacana, problema da UPS resolvido, problema da recepção resolvido. Esse problema não tinha mais. Mas vocês acreditam que me gerou um outro problema? Como eu falei para vocês, eles deixam na porta da minha casa. E para quem conhece os Estados Unidos sabe que tudo lá é carpete. Qual foi o principal problema? Se eu não tivesse na minha casa, como acontecia várias vezes, tudo que era refrigerado vinha numa bolsa de gelo. Essa bolsa de gelo resfriava, consequentemente molhava o papel da sacola e ia para o carpete. E muitas vezes essa bolsa de gelo vinha furadinha ou na logística acabava furando. Então começou a existir um outro problema para o consumidor, o problema das bolsinhas de gelo. E mais uma vez, brilhantemente como a Amazon é, e só um parênteses aqui nesse ponto, a Amazon já é um unicórnio.
teoricamente, muita gente poderia parar e pensar e falar assim, poxa, mas a Amazon não precisa disso, ela já é uma super empresa. Mas para vocês verem que eles não perdem a essência de startup, olha o que eles fizeram. Eles pensaram no consumidor, tiveram empatia por ele e olha a solução que eles trouxeram. Eles trocaram as bolsas de gelo por água congelada. Agora para e pensa. Antes eu tinha uma bolsa de gelo que eu não tinha onde colocar depois. Ela muitas vezes molhava o meu carpete e às vezes estava até estourado. O que eu tenho agora é uma garrafa congelada que dura mais tempo do que a bolsa de gelo, resfria os alimentos de maneira igual e principalmente, no final de tudo isso, eu ganho uma água. Imagina como eu não fiquei quando eles resolveram o meu problema. Bom, para completar o tópico da experiência, eu tive a oportunidade de lá no Vale ir numa palestra do Steve Wozniak. Para quem não conhece, Steve Wozniak foi o sócio do Steve Jobs e é quem criou o primeiro computador pessoal. Então a Apple tinha dois sócios, Steve Jobs e Steve Wozniak. Ele era a mente brilhante por detrás do Steve Jobs e o Steve Jobs vendia o computador que foi criado pelo Steve Wozniak. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Steve Wozniak em São Francisco. Depois disso teve um coquetel e nesse coquetel, conversando com ele, estava falando um pouquinho sobre a Startse, sobre vários outros pontos, pedindo opinião, que nem eu falei para vocês no outro vídeo, pedindo conselho, né? Tava do lado de um papa. E olha que bacana que ele falou para mim. O maior diferencial da Apple é a experiência criada para o consumidor. Não adianta nada você ser disruptivo sem que o seu cliente consiga se engajar facilmente com a tua empresa. Isso volta ao que eu falei lá no início. Não adianta você pensar nas tecnologias, disrupções e inovações sem que a sua base seja muito sólida. Então, só recapitulando, primeiro propósito, criar algo que impacte a sociedade. Segundo, cultura, a identidade da empresa. Terceiro, diversidade, criar um ambiente diverso. Quarto, colaboração, a cultura do give back, ninguém constrói algo sozinho. Quinto e último, experiência, ter empatia, envolver o teu cliente no processo de desenvolvimento do teu produto. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixa nos comentários a opinião de vocês e eu espero vocês no próximo Sofá do Vale.